Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui sexta-feira, 7h30 da noite, para a gente falar dos destaques da semana, falar sobre fundos imobiliários e explicar algumas coisas que andam acontecendo na indústria de fundos imobiliários. E em breve também teremos aqui o professor Baroni para conversar com a gente. A gente já recebeu algumas dúvidas que vocês nos mandaram previamente. Vamos comentar de algumas que foram destaques, né? Foram mais perguntadas. Mas antes a gente vai conversar aqui dos destaques mesmo da semana, né? Das notícias, dos fatos relevantes, do que os fundos publicaram essa semana. Boa noite todo mundo que já está mandando mensagem aqui no chat. Boa noite, Felipe. Boa noite, Kenzo, Sérgio, Maria, Matrix, iniciante em FIS. Boa noite todo mundo. Sempre muito bom vê-los aqui comigo toda sexta-feira para a gente encerrar a semana do jeito certo, que é com fundos imobiliários. Bom, deixa eu colocar aqui na tela um lembrete para vocês. Lembrando que a gente está no finzinho da nossa Black Friday. Vocês ainda conseguem hoje assinar a Sunofis ou a Sunações, assinar 3 anos, só que pagando apenas 2, ou seja, vocês ganham 1 ano de graça. Também temos nessa mesma promoção a Suno Small Caps, a Suno Premium e a Suno Internacional. Todas essas assinaturas vocês assinam 2 anos e o terceiro sai totalmente de graça. E a Suno Black, vocês têm 15% de desconto no plano anual e ainda ganham 3 meses de graça. Os bônus, como a gente já está no final da Black Friday, temos apenas o terceiro bônus disponível para você. Então, até o fim de hoje, você consegue ganhar um curso de valuation e precificação de ativos, mas é só quem fizer a assinatura hoje. Depois, não tem mais. Então, aproveita, o link está aqui na descrição, link no chat também, QR Code está na tela. Boa noite a todos novamente. Vamos lá. Pessoal animado com a Copa do Mundo, aí a gente começou ganhando, que é sempre positivo. Segunda-feira, se não me engano, tem mais um jogo, então... Segunda-feira conversaremos novamente, até porque eu tenho live também na segunda-feira, então vamos torcer aí para mais uma vitória. Só que hoje o tema é fundos imobiliários. Deixa eu colocar na tela aqui para a gente falar dos nossos destaques. Vamos lá então. A gente tem algumas notícias rápidas, como sempre, e depois a gente tem alguns destaques para o RCRB. A gente tem também o RZTR, e a gente vai falar um pouquinho do panorama aqui de fundos imobiliários, mencionar um pouquinho a questão de juros, de precificação, de IPCA, Tesouro Direto, taxas, o sobe e desce da bolsa que anda acontecendo recentemente. Mas isso a gente deixa um pouquinho mais para frente. Então, passando rapidamente nas notícias mais curtinhas aqui, a gente teve o VISC, uma notícia de uma oferta pública secundária mesmo. O que é uma oferta pública secundária? E eu achei bastante importante destacar isso para vocês, porque eu tenho absoluta certeza que muita gente que recebeu aquele fato relevante, leu aquilo rapidamente, talvez não tenha entendido ali 100%, mas achou que ele faria uma emissão de cotas, uma grande emissão de cotas, que ele emitiria mais cotas para captar mais recursos, o que não é o caso. Uma oferta secundária, na verdade, indo atrás, um passo atrás, a oferta primária é isso que eu acabei de falar. É isso que você já está acostumado. É quando o fundo emite novas cotas para captar novos recursos, né, novo dinheiro para colocar dentro do fundo. Então, é uma emissão para aumentar o tamanho do fundo. Isso seria uma oferta primária, é você negociando diretamente com o fundo. Uma oferta secundária não é o fundo que está negociando com você, é um investidor, normalmente um grande investidor, até porque a gente está falando de quase 80 milhões aqui, ele quer vender as cotas dele, mas é um volume muito grande, portanto, é possível, né, até interessante fazer uma oferta para esse porte de valor, e daí você faz uma oferta secundária, onde esse investidor vai vender as cotas dele para você, ou para o mercado, né, para quem quiser participar. Então, não entenda a oferta secundária como uma emissão de cotas. É mais estruturalmente parecido numa questão de poder comprar cotas, mas não é o fundo que está fazendo isso, não é o fundo aumentando a participação, o tamanho dele, é um outro investidor vendendo as cotas dele. Então, importante esse detalhe para quem for cotista do VISC. Já para o XPCI, os cotistas aprovaram também a mudança, a substituição da administração para a XP e da escrituração para a Oliveira Trust. Um ponto interessante sobre essa mudança aí de escrituração, principalmente, é quando vocês forem receber a questão de, como é o nome? Informe de rendimento, esses documentos aí, possivelmente aí você vai receber dois e-mails, 2 cartas, nem sei se já ainda enviam cartas, pelo menos esse ano eu acho que eu recebi 1 carta só. Então, estão diminuindo bastante. Fica aí de olho para vocês verem que no caso do XPCI, você deve receber 2 comunicações em relação aos seus informes de rendimento, porque houve essa mudança de escrituração no meio do ano. Tá? Então é importante vocês anotarem isso para a declaração de vocês. E por fim aqui, terceiro, o RECT, que adora aqui ter a participação na nossa live. Acho que das últimas 10 lives, talvez, umas 8 ele estava por aqui, para mencionar alguma coisa entre rescisão ou locação.
e mais locações do que rescisões. Dessa vez, assim como na semana passada, uma nova locação, uma locação pequena ali, um pouquinho mais de 200 metros quadrados, no edifício Barra da Tijuca, então Rio de Janeiro. Interessante a gente ver uma locação no Rio de Janeiro, a gente vai falar de outra locação também no Rio de Janeiro já, o que reduz a vacância do fundo para um pouquinho abaixo de 14%. Eu posso até numa próxima live, depois que sair mais alguns relatórios, sair mais fatos relevantes, atualizar aquele nosso gráfico lá que eu fiz historicamente da vacância do RECT, que eu acho bem interessante. Mas aí um pouquinho mais de redução, apesar de uma redução pequena para o RECT, seguimos acompanhando as futuras locações e, eventualmente, os impactos que isso podem causar nos rendimentos, na receita do fundo, que não é causado, né? Esse impacto não é causado imediatamente, é uma coisa que deve demorar um pouco mais, mas olhando mais de uma forma ampla, né? Somando todas as locações que ele fez nos últimos tempos. Então, rapidamente, essas foram as 3 notícias. Agora a gente vai passar para as notícias de maior destaque. Deixa eu só dar uma olhada rapidinho aqui no chat. O Thiago está pedindo a Suno Renda Variável na promoção 3x2. Infelizmente, a renda variável não está, mas você tem a Suno Premium, que é a renda variável turbinada. Então, você vai ter ações e fundos imobiliários, que são os mesmos conteúdos da renda variável, mas você também vai ter renda fixa, macroeconomia, fundos, uma ferramenta que chama Suno Portfólio para ajudar você a dividir tudo isso e mais vários conteúdos sobre esses temas individualmente. Então, a Suno Premium, ela tem muito mais coisa que a renda variável e eu acho que é bem interessante. Então, já que você queria a renda variável, ela não está na promoção, dá uma conferida na Suno Premium que ela vale bastante a pena. O tio Nori aqui está perguntando por que os fundos estão todos vermelhos. A gente já vai comentar isso daí, já. Me dá só um minutinho aqui para eu terminar essas notícias e a gente já fala sobre isso. O Alessandro também fez uma pergunta pertinente aqui, mas já a gente entra nisso. Então vamos passar aqui para a notícia. O RCRB, ele anunciou uma nova locação no edifício Candelária Corporate no Rio de Janeiro também. Então mais uma locação lá no mercado de Rio de Janeiro, que a gente já vem falando há alguns anos, que é um mercado um pouco mais complicado para acontecer novas locações, é um pouco mais complicado para o setor de lajes, principalmente. Mas, coincidentemente ou não, a gente teve aí o RECT alugando lá e agora o RCRB alugando também. E a do RCRB um pouco maior que a do RECT, já para quase 1.300 metros quadrados, contrato de 5 anos. A vacância do fundo é reduzida para 23,3% e o impacto é de 15 centavos por cota. Porém, como eu deixei bem sublinhado aqui, é ao ano. Tá? Então, não espere que o rendimento do fundo aumente 15 centavos no próximo mês. É 15 centavos em um ano e a partir do segundo trimestre de 2023. Importante esses 2 dados aí para vocês não acabarem se confundindo e esperando que mês que vem já tenha algum tipo de efeito nos rendimentos. Deve demorar um pouquinho para ter um efeito e quando tiver é de aproximadamente aí 1 centavo por cota, né? Se a gente pegar os 15 centavos e dividir por 12. E, obviamente, caso vocês não tenham visto, a foto aí na direita é a foto do prédio, só para vocês terem uma referência. E aqui, uma nova emissão. Então, imagino que a gente vai comentar isso um pouco daqui a pouco com o professor Baroni, mas a gente está no cenário mais complicado agora para rolar emissões, um cenário mais difícil de captação, um cenário mais difícil de você ter uma folga na cotação para você realizar uma subscrição. Então, a gente vai provavelmente ver poucas emissões daqui para frente, pelo menos por um período, mas, mesmo assim, temos sempre um fundo ou outro que vai lá e consegue fazer uma emissão. O RZTR está fazendo a 3ª emissão dele a R$100 mais ou menos. E aqui no meio da tela, se vocês olharem, vocês já conseguem ver que é uma emissão que está muito colada no preço de mercado. Então, potencialmente, deve ter alguma dificuldade de captação por parte, pelo menos, dos seus cotistas e de investidores em geral. Aqui na direita, a gente consegue ver que é uma emissão levemente abaixo do valor patrimonial, mas muito pouco. E aqui à esquerda a gente consegue ver o preço dividido entre o preço da cota e o preço da taxa, a taxa quase R$4 e uma taxa proporcional de 4,06%. Lembrando que isso é uma oferta restrita, portanto é uma taxa bastante elevada para esse tipo de oferta. Aqui embaixo tem alguns dados de valor, de montantes que eles pretendem captar. Eles pretendem captar ali próximo de 250 milhões, podendo chegar a 300 milhões, considerando o lote adicional. Todos os períodos, valores, todas as informações específicas dessa emissão estão aqui na tela, quer dizer, as principais estão aqui na tela e todas estão lá no Suno Emissões. Se você for cotista do fundo, tiver interesse no fundo, dá uma olhada depois lá no Suno Emissões para vocês verem todas as informações, todos os links de todos os documentos oficiais estão lá também. E só um detalhe que provavelmente vocês podem vir a perguntar, não tem pipeline, tá? Então, a gente não sabe exatamente para onde vai o valor captado.
Então, algo a se monitorar. E, como sempre, todas as principais notícias, principais relatórios gerenciais e informações são todos condensados, resumidos, simplificados e analisados para vocês, assinantes no Radar de FIIs. O consolidado sai toda segunda-feira, mas ao longo da semana a gente vai atualizando os fundos individualmente conforme vão saindo as informações. Então, caso você seja um assinante, já dá uma conferida, né? Vocês já podem olhar lá na sua área do assinante, mas, de qualquer forma, na segunda-feira sai tudo compilado para você conferir. Caso você não seja assinante, como eu mencionei no começo da live, vocês podem aproveitar a promoção de Black Friday para vocês fazerem aí sua assinatura e ganharem um ano de graça da assinatura Sunofis, por exemplo, que é a que tem acesso às informações de fundos imobiliários. Então, se assina 2 anos, o terceiro ano sai totalmente de graça e essa mesma promoção se aplica a Suno Ações, a Suno Internacional, Premium e Small Caps. O link está aqui na descrição. E agora eu gostaria de, já que a gente terminou essa parte de notícias, entrar no que realmente vocês estão bastante interessados, eu imagino, pelo menos pelo chat aqui, e falar um pouquinho do mercado de fundos imobiliários, o que anda acontecendo, entender um pouquinho as dinâmicas aqui e também pegar algumas perguntas que vocês já nos enviaram, mas como sempre, eu deixo aqui aberto para vocês mandarem as perguntas no chat também, para a gente responder durante a nossa conversa. E agora, então, gostaria de chamar o professor Baroni para participar aqui do nosso debate e falar um pouquinho sobre os fundos imobiliários. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Marcão, tudo jóia, né? Semaninha feia, né? Pois é, pois é. Brasil ganhou, Neymar machucou, fundo imobiliário continua caindo, mas... Pois é, até o tempo deu uma virada aqui, que no começo da semana estava um belo de um sol, agora mesmo está chovendo aqui, então as coisas foram caindo um pouco durante a semana. Então, eu sei que você está com algumas telas aí para a gente bater um papo também, chegaram alguns questionamentos, até o próprio tema da live, né? O que está acontecendo com os fundos imobiliários? Assim, estruturalmente nada, né? Você acabou de anunciar 2 locações, né? Rio de Janeiro, ou seja, 2 locações no Rio de Janeiro. Então, estruturalmente nada. Só que por que o mercado está feio? Está feio porque as indefinições, né? O mercado não gosta de incerteza, né? E aí tá um diz que me disse, né? De repente você tem ministro da Economia, aí de repente você não tem mais, aí de repente alguém que não é ministro da Economia vai lá e fala de reforma tributária que vai impactar patrimônio e renda, aí quem estava cotado para planejamento vai lá e fala que não tem nada a ver com o governo, e esse diz que me disse é ruim. E por ser ruim, impacta muito o juro futuro. Impactando o juro futuro, bate direto nos fundos imobiliários. Tanto na precificação, quanto potencialmente em valor patrimonial. Porque, inclusive, é uma das perguntas, se você tiver com ela fácil aí, Marcos, uma das coisas que chegou muito para a gente aqui, né, é como é que você faz essa questão do valor patrimonial. Então, assim, o fundo de CRI, o fundo de fundo, já está sentindo na veia o impacto patrimonial. Agora, por incrível que pareça, os fundos de tijolos também poderão sentir, claro que mais para frente. Mas se a gente não tiver uma reacomodação aí do cenário de juros, porque como é que se faz um laudo de avaliação? Você faz por fluxo de caixa descontado. E você traz a valor presente esses fluxos futuros com base numa taxa de desconto. A taxa de desconto está ficando cada vez maior e cada vez mais feia para o mercado. Então, isso sim pode fazer com que os fundos de tijolos também tenham, mesmo tudo certinho, tudo locado, tudo bonitinho, possa ter impactos negativos. Então ficou feio, azedou de vez, né? Começou a se falar de reforma tributária de um jeito muito turvo, primeiro falando de impacto no consumo, né? de tributar consumo, depois tributar patrimônio e renda numa segunda rodada. E quando o assunto vem, assim, eu vou usar um termo bem aqui simples, eu não quero complicar nada para ninguém, mas a bola veio quadrada, né, Marcos? E aí a bola vindo quadrada, sem abrir uma interlocução com o mercado, as coisas azedam. Eu, particularmente, acho que às vezes tudo isso é meio que proposital. Manda-se uma bola quadrada, o mercado esperneia e quem está do lado de lá fala, opa, deixa eu ver aqui aonde eu preciso realmente conversar melhor. Eu mando a bola quadrada, se não reclamarem de cá, não reclamarem de lá, é porque eu posso seguir adiante. Se reclamarem e espernear, significa que eu preciso entender melhor o que está acontecendo. Eu já falei, já mostrei slide, já mostrei que, seja lá quem for a pessoa ou as pessoas que falar de tributar fundo imobiliário e fiagro, serão destruidores de empregos. Então, isso é fato.
Isso é fato, porque você vai mexer numa cadeia que faz o PIB crescer, que é o imobiliário e o agro. Se vier uma bola mais arredondada e que esse assunto seja melhor explicado, melhor derivado, trabalhando de uma maneira mais palatável, talvez tenha-se algum ângulo para debater o assunto. Se vier quadrado desse jeito, vão destruir empregos e vai destruir uma cadeia toda que se estava trabalhando para desintermediação bancária, para projeção de crescimento, para viabilizar. Né? Eu falo que não é simplesmente um benefício, existe sim uma contraparte, porque somos nós, investidores, 2 milhões de investidores, que estamos financiando uma cadeia que está totalmente desassistida. As pessoas têm que colocar na cabeça que se você está fazendo um CRI com um loteador lá no Maranhão, você está atendendo um cara que ele não é acessado pelo mercado em geral, entendeu? Então, assim, os grandes bancos não estão olhando para esse cara, os grandes programas de refinanciamento não estão olhando para esse cara, e o mercado de capitais está olhando. Quando você tem uma operação imobiliária de 300 milhões de reais num galpão logístico, num ativo corporativo, você está gerando imposto local para esse, e você não tem um comprador fácil, institucional, ainda mais no país como está. Se você, Marcos, tem um cheque de 500 milhões de reais para comprar, você vai comprar agora para quê, se você tem tanta instabilidade? Então, o fundo imobiliário é o veículo de financiamento, sim. O FIAGRO é o veículo de financiamento, que estão dentro do mesmo arcabouço jurídico. É desabafo? É desabafo, interpretem como vocês quiserem, no sentido de que, sim, eu vou defender a nossa indústria de fundos imobiliários, sim, até onde eu puder, até onde eu alcançar. Hoje já recebi contatos de algumas pessoas, até falando assim, Baroni, será que a gente não teria que abrir? Pessoas bem próximas, né, de Brasília. Será que a gente não precisa abrir uma interlocução? Foi o que eu falei para ele. Vamos abrir interlocução com quem? Você não sabe nem contra quem você tem que falar, você não sabe nem de onde está vindo esse míssil, né? Então, ainda está muito, a gente ainda tem que tatear muita coisa, está muito gasoso ainda as questões, mas eu estou aqui a posto, se precisar, a gente volta para o campo e vamos estressar esse assunto de novo. Vejo como um ponto de preocupação, Marcos, mais pela bola quadrada do que pelo fato em si. As pessoas têm que colocar na cabeça que quando sai uma notícia lá no jornal, até isso realmente for para o papel, até isso for aprovado em Congresso, Câmara, deputado, senadores, sancionar, você vai ter um outro Congresso, aí você vai ter que fazer isso ser vigente no ano subsequente. Então tem muita coisa para acontecer. Mas, Marcos, o mercado é sensível, o mercado ele se torna, ele é renda variável, as pessoas se baseiam em decisões com base naquilo que está ali na visibilidade delas, e infelizmente isso acontece, tá? Isso me preocupa menos do que estruturalmente pode acontecer com o país, caso a gente não tenha minimamente uma organização fiscal e etc, etc. Então, o que a gente precisa é de mais informações, a gente precisa de pessoas no tabuleiro de xadrez para a gente saber com quem criar uma interlocução, a gente precisa entender o que essas pessoas vão querer buscar e a partir daí a gente consegue avançar um pouco mais numa interlocução mínima. Hoje a bola está quadradinha e por essa bola estar quadradinha a gente está pagando um pato de ter um IFIX com a possibilidade de fechar no negativo ou muito próximo de zero até o fim do ano. Bolsa também caindo, juros futuros explodindo. Então, infelizmente, é o cenário básico que a gente tem hoje. Mas o Marcos acabou de anunciar aí 2 locações, né? Então, ou seja, tudo mais constante, o fundamento está mantido, né? Mas, assim, o presidente do Banco Central falando na possibilidade, e ele já deu alguns acenos, né? Não deixe o fiscal de lado, né? Porque como o Banco Central agora é independente, o próprio presidente se sente mais à vontade também de dar os acenos dele. Ele já deixou bem claro que ele vai estar aqui a posto se precisar subir juros. Ou seja, muito feio esse cenário, muito feio mesmo. Infelizmente, eu não queria estar falando isso para vocês, mas é o que a gente tem para hoje. Pode mudar? Eu acredito que do jeito que está, muda rápido para melhor também, se quiser. Porque, Marcos, cá entre nós, você está tendo uma mudança de governo, mas estruturalmente as coisas estão aí. Então, assim, dá para ajeitar essa bola quadrada ainda, dá para matar no peito e sair jogando, entendeu? Não sei se vai matar no peito, sair jogando e fazer um lançamento para colocar o atacante lá na cara do gol de novo, mas eu acho que dá para sair jogando sim. Não me parece que vai recuar e voltar para o goleiro e começar o jogo tudo de novo. São as minhas impressões.
estou trazendo aqui uma mensagem para vocês, nem de tranquilizar, nem de alertar, nem de nada, eu só estou com aquele compromisso sempre nosso, Marcos, de tentar trazer aquilo que a gente está enxergando. E o que eu estou enxergando é isso, tá? Não olhei nem o chat aqui, não sei o que estão falando aqui, mas enfim, é isso que eu estou enxergando agora. Tomara que o que eu estou mais torcendo, Marcos, é que as peças do tabuleiro apareçam no tabuleiro, porque sem isso a gente não consegue sequer tatear algum cenário base aí, tá bom? A incerteza, né? Você não saber exatamente o que vai acontecer, como é que vai ser, como é que não vai ser, acaba até sendo pior do que você ter a certeza de um cenário potencialmente ruim, né? Porque quando você sabe o que vai acontecer, você sabe exatamente o que você tem na mão aqui, você consegue trabalhar alguma coisa, você consegue trabalhar uma solução, você sabe aonde você tem que melhorar, onde você tem que atuar. Quando você não sabe nada, tipo, você não tem a certeza de como vai ser, como é que você vai trabalhar alguma coisa, né? Como é que você vai tentar fazer algo, bolar alguma estratégia sobre algo que realmente não sabemos nada. Então, acaba sendo bem difícil mesmo, é bem ruim isso daí. Mas eu queria ressaltar... Isso impacta a precificação de fundo imobiliário, né? É isso. Então, infelizmente, quando as pessoas nos perguntam por que estão caindo, na minha visão, é essa situação que eu descrevi, entendeu? Eu ficaria mais preocupado se fosse fundamento, mas me parece muito mais expectativas ou faltas de expectativas do que especificamente fundamento, né? Então, essa é a boa notícia, se é que a gente pode encontrar uma boa notícia diante desse cenário todo, assim, como a gente está vendo aí no curtíssimo prazo, né, Marcos? Agora, só para avançar um pouquinho, alguns relatórios vindo ainda positivos, né, com relação a indicadores de adimplência, no caso, a questão de vacância ainda controlada de shoppings, né, movimentações de shoppings. Então, eu acho que Black Friday vai ajudar muito, o Natal deve ajudar muito ainda, o varejo como um todo, né? E lajes corporativas que essencialmente poderiam piorar, você anunciou 2 locações, né? Então, assim, eu acho que é muito possível que a gente possa abrir 2023 num cenário base mantido, o que eu particularmente acho positivo, né? É isso, queria até aproveitar então que você falou isso daí, só para também pegar uma pergunta que o Lucas fez aqui, né? Que se queda na cotação impacta o rendimento. Uma coisa que a gente está vendo agora, e com tudo isso que a gente falou até agora, é que basicamente tudo que está acontecendo na esfera de especulação, precificação, nessa parte, não na parte estrutural de fundo imobiliário. Então, que nem o professor Baroni acabou de mencionar, os fundos imobiliários, os imóveis em si estão indo muito bem, tem alguns fundos que estão com rendimentos excelentes, alguns estão corrigindo, melhorando seus rendimentos, suas performances, suas locações. Então, em termos de performance de portfólio, os fundos imobiliários todos, por enquanto, indo muito bem. Mas o ruído está nessa outra parte de precificação. E respondendo o Lucas, não, a queda na cotação não impacta o rendimento. A gente poderia até estender, colocar um pouco mais extremo o cenário, poderia ter algum tipo de impacto quando a gente tem ali algum tipo de cobrança de performance, ou quando a gente tem ali um fundo que está no IFIX, onde a taxa é cobrada no valor de mercado, esse tipo de coisa pode ter algum tipo de influência ali nas receitas do fundo, mas no geral não tem impacto no rendimento. Inclusive alguém falou aqui, né, a JSRI, que é um fundo corporativo, também anunciou locação lá no Edifício Paulista. Então, surpreendentemente, os fundos corporativos anunciando locações, né? Então... até um ponto, acho que saiu, agora não lembro se foi no começo dessa semana ou na semana passada, que os preços da Faria Lima estão subindo também, de aluguel. Então, não é específico de fundo imobiliário, mas é do mercado imobiliário em geral. Então, tá aí. Então, os preços subindo também numa região. E eu queria só, se você não tiver nenhum comentário sobre esse assunto, eu queria só voltar em umas 2 coisinhas. Vai lá. Pode ir. Eu estava anotando aqui enquanto você estava falando, só queria mencionar 2 coisas para as pessoas. Uma para reforçar, caso elas não tenham pegado a magia do negócio, mas o que muitas pessoas não enxergam, ou às vezes nem é passado para elas, dependendo de como elas começam a investir, é que quando elas investem em fundos imobiliários, quando elas entram em ofertas, quando elas participam do mercado, quando elas realmente colocam dinheiro nesse mercado, elas realmente estão financiando o mercado imobiliário. Então, elas realmente estão financiando algo que faz o Brasil crescer, colocando dinheiro na economia, fazendo prédios subirem de fato, ou chegar dinheiro onde não chegaria sem essa estrutura. Então, é que nem o professor Baroni estava falando antes. Então, eu queria reforçar isso, porque às vezes as pessoas desconectam um pouquinho, né? Estou no computador aqui comprando uma cota, meio que desconecta com a realidade. E saiba que você participando desse mercado, sendo investidor ativo,
você está de fato ajudando a economia, você está de fato ajudando, financiando o mercado imobiliário. Então você não é meramente uma pessoa totalmente passiva aqui no computador colocando dinheiro ali na tela e nada acontece. Não, de fato, muita coisa acontece. Geração de emprego acontece também. Então, esse mundo de fundos imobiliários é muito maior do que as pessoas inicialmente acabam enxergando. Esse era um ponto. E o outro ponto é da reavaliação dos fundos de tijolos, né? Então, você estava falando que o valor patrimonial dos fundos tem alguns impactos, dependendo do tipo de fundo, dependendo de juros, dependendo da dinâmica. E só complementando a parte que você falou da taxa de desconto, de como faz o cálculo do valor dos imóveis, a gente está aqui já entrando na época onde os imóveis serão reavaliados. Então, logo mais, aí nos próximos meses, os fundos vão começar a soltar ali. Às vezes soltam em fato relevante, às vezes saem comunicados, às vezes saem relatório gerencial, às vezes o canal de comunicação assim muda um pouquinho, mas eles vão começar a comunicar o quanto que o valor patrimonial deles aí vai alterar pela mudança, pela reavaliação dos imóveis que eles têm no portfólio. Então, é uma coisa que vocês podem também acompanhar. A gente vai acompanhar aqui do lado de cá também e compartilhar com vocês. E se eu tiver que dar um palpite, Marcos, eu dou um palpite que pode subir, mas subir pouco. Poderia subir muito mais. Você está com a tela do Tesouro Direto fácil aí, Marcos? Posso colocar aqui. Então, por quê, pessoal? Só explicando para vocês. O que é o Tesouro Direto no final das contas? No final das contas, o Tesouro Direto é um ativo livre de risco, né? Ah, mas tem risco, ok, mas para tudo mais constante, é um ativo livre de risco. Então, se você compra Tesouro Direto, em tese, você está comprando um ativo livre de risco no Brasil, né? Pois bem, isso daí impacta diretamente a precificação, sim, dos valores imobiliários, né, como um todo. Então, o que acontece? A partir do momento que você tem uma taxa de IPCA mais 6,35 longa, 6,20, né? Vamos pôr 6,20, 6,30 na média. A partir do momento que você tem um pré-fixado pagando quase 14, você tem um pós-fixado, né? Então você vê que o pré e o pós encontraram, né, Marcos? Olha que bizarro isso. O pré-fixado 2025 a 3,84 e o pós-fixado, que é hoje a Selic, 13,75. Então, o mercado está precificando que os juros não vão cair por 3 anos. Tá, vamos assumir que o mercado esteja correto. Quando você vai fazer uma avaliação patrimonial de um imóvel, né, vai fazer um valuation de imóvel, você tem que assumir a opcionalidade do investidor em adquirir títulos livres de risco. E aí isso muda muito e é muito sensível. Se vocês estivessem lendo aí, ao invés de IPCA mais 6,35, IPCA mais 4 e pouquinho, 4,5, você tem um potencial de valorização de 20%, 30% no imóvel ou no ativo com mais risco. Então, isso tudo é muito importante de vocês entenderem, é aquilo que eu chamo de contexto. Então, a precificação dos ativos mobiliários estão aí. Aí as pessoas podem até perguntar, né, Marcos? Eu acho que foi até uma das perguntas que chegaram. Tá, mas agora, resumindo, é melhor papel ou tijolo? Eu acho que o mar de oportunidades que a gente tinha no tijolo foi um pouquinho mais para trás. Está até voltando em marcha lenta, mas está voltando. Mas agora, quando você traz para os fundos de recebíveis, e inclusive eu fiz uma live com o André Bassi ontem, falei sobre isso, nos fundos de recebíveis você está tendo 2 eventos coincidentes. Você está tendo o valor patrimonial que caiu e a relação de PVP que também está no seu nível muito baixo. Então, hoje, na média, o PVP está 0,95. Na média, pegando os fundos maiores, etc. Ou seja, você tem estruturalmente 5% de desconto na indústria de fundos de CRIs, e você tem um valor patrimonial que, por causa desse IPCA mais aí em 6,35, também está abaixo. Só para você ter noção, Marcos, se eu pego esse IPCA 6,35 e faço IPCA mais 5,35, ou seja, eu baixo 100 pontos base, eu tenho quase que imediatamente um aumento de 5% no valor patrimonial. E na média histórica, o IPCA tem que estar mais perto de 4,50, 4,40 do que 6,30, 6,40. Olha que bacana isso, Marcos. A gente tem mais ou menos 200 pontos base para voltar para a média histórica. Vamos colocar que a gente volte 100. A gente tem pelo menos aí uns 5% de valor patrimonial para recuperar e mais os 5, 6% de desconto estruturalmente na indústria. Então, você tem uns 10% de patrimonial para puxar, mais o yield, que na média também dá aí uns 6, 10, 12%. Então, eu diria que hoje, respondendo a pergunta de alguém e respondendo ao questionamento que chegou nas redes sociais, embora a gente tenha descontos amplamente pelo mercado, eu acho que nos fundos de recebíveis esses descontos estão mais evidenciados. Fui claro, Marcos? Acaba tendo que ser um pouquinho técnico, mas não tem outro jeito, é isso, né?
Não, acho que está claro. Na minha visão, assim, sempre existe oportunidade em ambos os lados. Então, você, como investidor, sempre vai estar olhando ambos os lados e vai estar alocando conforme você achar melhor. Mas aquele investidor que acompanha, pontualmente, vão ter alguns cenários que aquela oportunidade aumenta para algum lado do que para o outro. E você, ainda com a beleza dos fundos imobiliários de receber renda todo mês você tem a possibilidade de ir alocando onde você acha mais interessante. E normalmente essas oportunidades acabam até aparecendo em coisas mais contraintuitivas. Eu tenho notado que eu ando usando essa palavra muito frequentemente. Você vê os fundos imobiliários de papel, a gente teve a deflação, começaram a pagar muito pouco, pontualmente. E as pessoas começaram a falar, paga pouco, não vale mais a pena, eu recebo mais na Selic, não vou comprar isso. A maioria está falando isso, então normalmente o contraintuitivo aqui a gente está falando de comprar algo que, entre aspas, aqui está pagando pouco. E normalmente é ali que você começa a encontrar alguma coisa. E os fundos de papel estão passando por exatamente isso. Não, Marcos, o que eu ia falar aqui é o seguinte, que eu vi que alguém perguntou aqui, né? Mas, Baroni, será que agora já é hora de usar o caixa, a reserva? Será que não pode piorar tudo? Gente, essa é a resposta que eu não tenho para vocês. Porque não dá para responder para vocês. Então, assim, pode piorar? É óbvio que pode, da mesma forma que pode melhorar muito rápido. Por isso que eu falei, estrutural. Se eu tivesse uma preocupação estrutural com fundos imobiliários, recessão, negócio. Por enquanto é só o desarranjo de expectativas. É óbvio que um desarranjo de expectativas prolongado gera PIB negativo, gera recessão, gera várias outras consequências, mas a gente não está nessa derivada ainda. A gente está numa derivada de que não conhecemos as peças do tabuleiro e não temos expectativas minimamente aceleradas. Então, quando o mercado ele fica errático, é claramente errático, né, Marcos? Como é que eu coloco numa curva longa de juros o mesmo juro que está agora? É como se é tão errático que o mercado fala assim, não vou mudar nada pelos próximos 4, 5 anos. Isso é claramente errático, é óbvio que vai mudar, seja para mais ou para menos. Então, assim, se a curva longa tivesse muito fora, lá nos 17, 18, estaria precificando um cenário muito pior. Se ele tivesse para 10, ele estaria precificando um mercado muito melhor, ou melhorando, né? Mas quando ele coloca no mesmo patamar, praticamente, a impressão que me dá, ou a certeza que me dá, é que ele diz assim, bom, já que eu não sei para onde vai, eu vou ficar onde eu estou, entendeu? E eu vou manter o país do mesmo jeito por 3, 4 anos, o que não me parece minimamente sensato. Agora, para aquele investidor, agora, Marcos, só para concluir aqui do meu lado, que a gente já está com 33 minutos de live, a impressão que eu tenho é que para aquele perfil de investidor, de formação de patrimônio, aquele cara que está indo atrás agora da sua independência financeira, que está em busca de uma oportunidade aqui, uma simetria aqui, outra ali, me parece sensato olhar para o universo aí de fundos de crise ou alguns fundos de tijolos pontualmente mais descontados e enxergar isso como sim uma oportunidade. Né? Eu não vou aqui bater um martelo que é um mar de oportunidade, ou seja, está espalhado para todo lado no mercado de fundos imobiliários, mas dentro do universo fundos de crise, me parece sim que a gente está diante de grandes possibilidades. Pode piorar? Pode, mas a gente não pode esquecer que estruturalmente a gente já está com desconto em cima de desconto, a gente está com dupla camada de desconto, tanto por precificação de juros longos, quanto por valor patrimonial mesmo. Então, é isso. Fechou do meu lado, Marcos? É isso? É isso, só colocar aqui aquela famosa frase que no Brasil, longo prazo são por volta aí uns 7 dias, já é longo prazo. Então, o que a gente faz aqui a gente tem essas informações, a gente tem essas visões, falta muita coisa muita peça, né, para a gente entender realmente o que vai acontecer. E conforme as coisas forem indo, acho que você, Baroni, falava, talvez era no começo da pandemia, alguma coisa, ou talvez não era o período, mas você sempre falou ali bastante, né, um dia de cada vez. E conforme for passando cada dia, a gente for tendo mais informação, a gente sempre vai ajustando o nosso curso aqui. Então, a gente vai estar pensando que é para cá, putz, começou a sair algumas pecinhas que talvez está indicando que é mais para lá, a gente vai ajustando. Precisamos de mais margem? Não, já está confortável. A gente vai sempre ajustando conforme a gente tiver mais informação. Então, a gente está num cenário extremamente incerto, bastante volátil. As informações que temos hoje são essas, a visão que a gente tem hoje é essa. Conforme for saindo mais coisa, a gente vai ajustando, a gente vai sempre comunicando e passando para vocês também. E, Marcos, ontem eu fiz a live com o Bassi e a gente falou uma coisa muito interessante, né? Você pega um fundo de CRI super high grade, tranquilinho, feijão com arroz. IPCA mais 6,5 e tal.
com base na precificação atual, você já está muito mais perto de IPCA mais 9. Então, assim, independente do que está acontecendo lateralmente, uma pessoa minimamente focada no médio e longo prazo, comprar uma carteira de fundos de CRIs, e aqui eu não estou falando do fundo, não estou falando do gestor, não estou falando nada, mas precificado a inflação mais 8, 9, 8,5, 9,5, não me parece que estará fazendo um mau negócio no médio prazo. Não me parece. Pode piorar muito? Pode piorar muito. Mas entenda que, ao piorar muito, você maximiza você gatilha outros riscos, né, Marcos? É muito importante as pessoas entenderem isso também, né? Exato, até um ponto de atenção para as pessoas quando forem estudar o relatório gerencial. Normalmente, quando você abre o relatório, você vai estudar o fundo, aí está lá taxa média. Tem lá IPCA mais 6%. Aquela taxa média está usando o patrimônio ali, o valor patrimonial como referência. Então, se você compra aquele fundo com baita desconto em relação ao patrimonial, para você, o retorno que você terá não será o IPCA mais 6. Vai ser maior que isso, que você comprou aquela carteira de IPCA mais 6 com desconto. Então, seu retorno proporcional, vamos usar a palavra aqui, seu dividend yield ali, será maior, porque você está pagando mais barato pela mesma faixa de renda ali. Então, você vai ter um resultado maior, IPCA mais 7, mais 8, tudo depende do quanto que você tiver ali de desconto. Então, sempre importante, e também isso serve para reforçar o porquê que o preço que você paga é importante, né? Porque que o preço que você paga, você precisa ter uma atenção, porque você vai ter margem de segurança, o seu retorno vai ser melhor, você vai estar comprando aí, nesse exemplo que a gente está dando, algo de alta qualidade por um preço muito mais descontado, porque quando a gente está em outros cenários, normalmente os fundos de maior qualidade, maior segurança, eles são aqueles que estão sempre super caros, é aquele que você sempre fica reclamando, putz, tá caro, não consigo comprar, não vai. Então, nos momentos assim, você tem algumas oportunidades. Então, é sempre um negócio interessante para vocês manterem a atenção. É isso. Marcos, você tem mais algum slide? Parece que você tinha mais algum slide, só para comentar, que eu deixo você... A gente pode comentar do IPCA, que eu tinha só separado aqui a previsão, a projeção de IPCA, né? Que até semana passada, a Ambima projetava aqui o IPCA para novembro de 0,45 positivo, e para dezembro 0,62 positivo. E agora, com essa nova revisão aqui da projeção, o de novembro subiu para 0,55 e o de dezembro desceu para 0,60. Então, essas são as projeções dos nossos próximos IPCAs. E isso tem bastante relação ali, ligação com os fundos de papel. Da mesma forma que quando vieram negativos, os rendimentos foram corrigidos para baixo. Quando vem positivo, os rendimentos são corrigidos para cima. Lembrando que isso é só uma projeção, tá? Não é uma garantia que vai sair na vírgula esses números. Se isso efetivamente acontecer, Marcos, a gente já estava com o IPCA em 0,59, se eu não estiver enganado. Vamos colocar que ele vai mais ou menos se repetir. Como a gente tem uma defasagem aí de 2 meses, cotistas de fundos de recebíveis que tem posição ali de dezembro para janeiro, já vai começar a ver eu diria assim, um contexto bem diferente do que a gente viu aí nesses últimos 2 meses. Não estou querendo dizer que isso vai voltar a explodir rendimento, que a cotação vai recuperar forte, mas entenda aquilo que eu estou falando. Tem coisas que vão para o preço antes e tem coisas que demoram um pouquinho mais para ir para o preço. A minha opinião é que o IPCA sequencialmente positivo ainda não foi para o preço dos fundos de recebíveis. Então, ainda tem alguma coisinha para acontecer. Isso quer dizer que a cota que está 90 vai para 110? Não estou falando isso. Mas me parece que o lugar dela não é 90 e nem 110. É muito mais perto de 95, 97, 98. E isso vai, em algum momento, retomando a sua normalidade. De novo, eu não estou aqui cravando o que vai acontecer, tanto que eu não estou citando fundos. Eu estou falando assim, é basicamente um retorno para o lugar onde ele não deveria ter saído. Tá? Então, de novo, isso talvez vai ficar mais visível a partir do momento que nós tenhamos essa virada de chave, que na minha opinião... Marcos, você vai lembrar que a gente falou sobre isso lá em agosto, setembro, que a gente falou que os rendimentos iam começar a ser impactados em outubro, novembro, que foi o que aconteceu. As cotas vieram para baixo junto, mas aí por todo um outro contexto também macro, né? Macroeconômico, macropolítico, macro tudo. Agora, me parece que a mesma coisa pode acontecer por outro caminho, concorda? É isso, a gente teve alguns agravantes aí no meio do caminho, mas é exatamente isso, né? Essa questão do IPCA aqui torna pelo menos o cenário de rendimento muito mais previsível, né?
Então, as pessoas não deveriam se assustar, desesperar, vender porque caiu o rendimento, ou sair comprando loucamente porque agora está aumentando, porque é tudo previsível, faz parte de um contexto que a gente está passando aqui já quase semanalmente para todo mundo, mostrando por que isso está acontecendo. Então, se por acaso vocês estão meio perdidos nesse assunto de fundo de papel, de IPCA, porque caiu, porque subiu os rendimentos, a gente tem algumas lives que a gente já fez aqui nas outras semanas. Tem uma live minha também no canal da Suno que eu fiz para iniciantes, focado especificamente nesse tema. Então, a gente tem bastante conteúdo aqui no YouTube para você entender melhor essa dinâmica essa oscilação dos rendimentos baseado no IPCA principalmente. Então, eu convido vocês a depois darem uma olhada, caso vocês precisem de mais informações. Marcos, fizeram uma pergunta aqui bem interessante, né? E se a Selic não cair 3 anos? Isso é muito ruim, tá? Mas o que eu quero dizer para todo mundo é que se isso seria muito ruim, aí o que eu fico mais, assim, incisivo na hora de falar é porque isso não é só ruim para fundo imobiliário. O problema é que às vezes as pessoas colocam isso tudo na conta do fundo imobiliário. O meu patrimônio está negativo. Pô, mas olha os outros, né? Está negativo para tudo quanto é lado, né? A não ser que você for o cara que comprou só o pós-fixado, aí realmente não está negativo, mas aí pós-fixado é pós-fixado, ele só anda para cima mesmo, mas aí entra as comparações de longo prazo que a gente faz e coloca sempre nos relatórios, traz sempre gráficos para vocês, para mostrar que, estruturalmente falando, nos últimos 10 anos, uma carteira minimamente diversificada, e eu estou falando só de fundo de CRI, ela conseguiu ter um retorno acumulado maior do que a inflação mais 7, mais ou menos, tá? Em linha com a inflação mais 7, o que é bastante, muito acima do CDI, tá? Marcos, do meu lado, eu acho que eu já concluí, tá? Nós estamos aí com uma quantidade bem relevante de pessoas. Eu realmente vou sair, eu vim aqui só para dar esse alô, se você quiser tocar e responder mais algumas perguntas. Um abraço para você, bom fim de semana. Hoje é o quê, Marcos? Hambúrguer? O que é hoje aí? Hoje é hambúrguer, tá definido já. Então tá bom. Então se não tem discussão, tá resolvido, né? Se ainda tivesse, vou ver ainda o que vai ser. Tá tudo certo hoje. Então tá, Marcão, toca aí. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Grande abraço, Cláudio, que está aqui no backstage. Um abraço, Cláudio. Bom fim de semana para você também. E valeu. Continua aí, Marcão. Valeu, obrigado, professor. Até depois, bom fim de semana. Valeu. É isso aí, pessoal. Então, vamos ver aí. Se vocês têm mais alguma dúvida, podem mandar aí que eu vou ficar mais alguns minutinhos respondendo as dúvidas de vocês. Enquanto vocês mandam as dúvidas, eu vou aproveitar aqui só para lembrar vocês todos que a gente está com a Black Friday, tá? Então, quem quiser ganhar 1 ano de graça de assinatura, basta assinar 2 anos, o terceiro sai na faixa para você. Você pode aproveitar isso tanto na Suno Fundos Imobiliários, na assinatura de fundos imobiliários, na assinatura de ações, também tem na Premium, que engloba as duas e muito mais, como alguém tinha perguntado aqui, que eu não, desculpa, não lembro o nome, mas seria a renda variável turbinada, né? A nossa assinatura renda variável turbinada, é a Suno Premium, nas Small Caps também, na Internacional também. Então, quase todas as nossas assinaturas estão com essa promoção de 3 anos pelo preço de 2. Lembrando que vocês, até o fim de hoje, ganham um curso de graça de Valuation e Precificação de Ativos. Deixa eu ver aqui o chat. Deixa eu ver se vocês têm algumas dúvidas aqui. Eu vou só pedir para evitar política aqui, que perguntas de política eu não vou responder, até porque política não é minha área. Então, eu vou deixar aqui. Inclusive, vou até fazer um jabá aqui para vocês que gostam de falar de política, falar de temas mais macroeconômicos. Toda segunda-feira, no canal da Suno, tem uma live com o nosso economista-chefe. E lá você pode fazer as suas perguntas sobre economia e política em geral. Deixa eu ver aqui. O Emanuel falou aqui, onde está o relatório de projeção do IPCA na Suno? Não achei. Se você estiver falando dessa imagem que eu mostrei, ela é do site, é um print, na verdade, do site da Ambima. Então, se você colocar no Google Ambima projeção IPCA, você vai achar, provavelmente vai ser o primeiro link lá do Google, tá? Vamos lá. Cacré. O que é o Cacré? Esse é um fundo da Quiné, junto com a Creditas, que é um fundo de home equity. É um fundo de papel, basicamente. Só que ele foca em home equity. É um fundo mais novo, um fundo ainda que não tem tanto, não é tão popular assim, ou tão conhecido em geral, mas é mais um fundo da Quiné que foca em ativos de papel, né? Ativos CRIs. E é basicamente isso, tá? Não tem muito mistério. É um fundo de papel que foca em home equity. Inclusive, se a minha memória não me falha, se você entrar no relatório desse fundo, eu acho que mais para o final, ele tem ali basicamente um gráfico mostrando um fluxograma de como funciona o home equity. Vale bastante a pena
você vê se você estiver interessado no Cacré, mas também se você estiver interessado em saber como funciona um Home Equity. Aquele gráfico era bem bacana. O Jean perguntou aqui, subscrição abaixo do VP e do valor da cotação é bom ou ruim? Eu vou separar os dois aqui, tá? Primeiro, emissão abaixo da cotação. Isso é bom ou ruim? Isso é ruim. Por quê? Porque se está... Não, desculpa. Ao contrário. Vou repetir. A emissão acima do valor da cotação é ruim. Por quê? Porque se está mais barato no mercado, então eu vou comprar no mercado, eu não vou participar da emissão. Se eu não participo da emissão, o fundo não capta dinheiro. Se o fundo não capta dinheiro, não cresce, não faz novos investimentos. Então, a emissão mais cara do que o mercado é ruim. Agora, do jeito que você perguntou, né? Subscrição abaixo da cotação, então é bom, tá? É que no comecinho eu dei uma trocada ali sem querer. Agora, abaixo do VP é ruim. Por quê? Porque quando você capta mais dinheiro, você ao mesmo tempo emite mais cotas. Então, o seu número de reais aumenta e o seu número de cotas também. Então, eu vou ter que recalcular o meu valor patrimonial por cota. Lembra? Dinheiro aumentou, cotas aumentou, vou ter que fazer de novo a divisão de dinheiro por quantidade de cotas. Se eu estou captando abaixo do valor patrimonial, isso indica que eu teria que captar mais dinheiro para o mesmo número de cotas, mas não é o que está acontecendo. O que está acontecendo é eu estou emitindo o mesmo número de cotas por um valor inferior. Ou seja, quando recalcular o valor patrimonial, ele será recalculado para baixo. O meu valor patrimonial do fundo cairá, por isso que é ruim. Porém, vou deixar aqui uns 2 asteriscos. O primeiro é que se for bem um pouquinho abaixo do valor patrimonial, então tudo bem, não faz muita diferença. Se for muito abaixo, aí realmente é bem danoso. E segundo é que, às vezes, tem emissão que compensa o valor abaixo do patrimonial. Então, se for um investimento, uma compra que vai melhorar bastante o portfólio e compensar o valor patrimonial, a queda no valor patrimonial, então pode ser bom. No geral, na maioria dos casos, é ruim, mas existem exceções. Vamos ver aqui. O que é isso, Antônio? Se a Selic cair na próxima reunião, o Marcos falou que paga pizza? Tá doido. Que é? Não posso prometer pizza para ninguém. Eu já falei que vocês têm que pagar pizza para mim aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver mais algumas perguntas aqui. O Alexandre perguntou aqui se deve descontar os rendimentos mensais no seu preço médio. Não. Pelo menos se você estiver fazendo isso por questões de fiscais, né? Para calcular o seu imposto, se você vai pagar, para fazer sua declaração, não, tá? Não faça isso. Quando você vai calcular o quanto você tem de lucro ou prejuízo, é sempre baseado no teu preço de compra. Você não deduz rendimento dali. Existe um caso que você pode fazer isso, mas assim, é só para questão de se você quiser ver performance da sua carteira. Então, você pode fazer isso se você quiser ver o quanto que você está tendo de retorno total do seu fundo imobiliário, tá? Porque daí você está incluindo basicamente os rendimentos no cálculo de retorno total. Um exemplo assim muito conta de padeiro só para vocês entenderem. Digamos que eu paguei R$100, o fundo está em 110 hoje, então ele valorizou 10%. Então eu tive um retorno aí de 10% só considerando a valorização. Mas vamos supor que eu recebi já R$10 também desse fundo. Então eu descontaria do meu preço médio. Meu preço médio seria 90 e 90 para 110, que você vê que é uma porcentagem maior. Então daria ali uns seus 20% mais ou menos de retorno total, que agora eu estou considerando valorização e também rendimentos. Então é por isso que você pode descontar o rendimento do preço médio, mas é apenas para esse uso. Quando você for fazer seu cálculo de imposto, não desconta rendimento. José, qual estudo você tem para entender tanto assim de FIIs, profissão? Todo dia a gente sempre vai estudando, a gente acompanha o mercado, a gente fala com o gestor, a gente fala com o investidor. Inclusive, compartilhar aqui uma coisa com vocês. Vocês me fazem aprender muito também. Por quê? Porque conforme vocês vão fazendo várias e várias perguntas, muitas eu sei e já respondo de lata, muitas eu sei, mas eu preciso relembrar um pouco e quando vocês me perguntam, reforço e eu acabo fixando melhor na cabeça. E às vezes vocês me perguntam coisas que eu realmente não sei. Preciso dar uma pesquisada, preciso dar uma verificada e daí eu acabo aprendendo alguma coisa nova.
Então, isso de você sempre acompanhar, de você tentar ajudar o outro, de você estudar também de uma forma mais formal, tudo isso ajuda para o seu conhecimento. Aí você pergunta aqui de questão de que tipo de estudo. Faculdade eu fiz ciência da computação, então eu não sou formado na área de economia, nada relacionado. Eu era para ser programador, mas eu acabei no meio do caminho mudando aí as minhas escolhas de vida e acabei caindo aqui no mercado financeiro. Aí como que foi essa trajetória, né? Estudando. Então eu comecei, obviamente, como investidor qualquer, fui lá, peguei um livro, inclusive o livro da Suno foi um que eu li bastante ali também para aprender bastante na época. Então você vai pegando ali, vai aprendendo, vai acompanhando, vai assistindo entrevista, vai consumindo o máximo de conteúdos possíveis. Aí tem várias formas. Tem YouTube, tem curso formal mesmo, você compra o curso, tem certificação, tem livro, tem podcast, tem muitas fontes de informação e quanto mais você vai absorvendo, mais você vai aprendendo. Basicamente, assim, no geral é isso. Existem caminhos mais espalhados, vou chamar assim, que é quando você vai pesquisando tudo sem uma forma, sem um raciocínio linear. E existe um raciocínio linear que você comprar um curso, comprar um livro e vai ler do começo ao fim. Então é basicamente isso. Vamos lá, então. Deixa eu ver mais algumas perguntas aqui. O Hernani perguntou aqui também de certificação. Certificação, pessoal, até antes de eu responder aqui, vou até mencionar uma coisa interessante. A certificação, para quem quer trabalhar no mercado financeiro, primeiro que ela não é obrigatória, tá? Depende muito do que você quer fazer no mercado financeiro. Mas para algumas profissões do mercado financeiro, você precisa ter. E essas certificações, obviamente, te obrigam a estudar várias coisas que vão somar para o teu intelecto, né? Vão somar para a sua capacidade, para o seu conhecimento sobre o mercado financeiro. Então, elas também podem ser uma forma bem bacana de você colocar algumas metas de crescimento aí profissional para o mercado financeiro. Sobre a sua pergunta se eu tenho o CNPI ou Ancord, tecnicamente eu tenho o CEA, só que eu estou esperando ele ser oficialmente emitido para mim, tá? Porque eu fiz a prova recentemente aí, passei, muito bem, obrigado. Mas aí falta sair o resultado oficial, né? Pela prévia já fui aprovado, mas falta receber o resultado oficial, que sai em... Deixa eu ver, fiz faz uns dias, faltam uns 10 dias aí mais ou menos para receber. Então, estou no aguardo como chama? Do certificado. Bom, aqui, ó, o José até mencionou, né? Quero ser da área de também TI investidor. Uma coisa muito legal para quem gosta, para quem tem outro tipo de profissão, seja marketing, seja TI, seja, sei lá, relacionamento com pessoas, seja comercial ou coisas desse tipo, é que você consegue muito misturar isso com o mercado financeiro. Então, por exemplo, eu sou programador, quero programar, quero fazer aplicativo, quero fazer site. Se você gosta do mercado financeiro, por exemplo, você pode usar suas habilidades para dentro do mercado financeiro. Programar um aplicativo de, sei lá, acompanhamento de carteira, acompanhamento de mercado, ou programar um site para você colocar sua carteira, acompanhar as notícias dos fundos imobiliários. Então, você consegue misturar muitas outras habilidades para dentro do mercado financeiro, caso você queira. Eu acho que isso é uma forma muito bacana também de você misturar duas coisas que você pode amar, gostar. Então, você mistura as duas coisas e participa de uma profissão no mercado financeiro. Então, se você gosta de publicidade, você trabalha para uma empresa do mercado financeiro e trabalha na área de publicidade. É muito legal. O pessoal tá... obrigado, Hernani. Valeu demais. É o Pipeline. Obrigado de novo, Hernani. Obrigado pelos elogios aí. Vou te falar, hein? Aquela provinha ali tem que estudar. Deixa eu ver aqui. Vou pegar essa pergunta do David. Ele falou que alavancagem... Não foi uma pergunta, né? Foi um comentário. A alavancagem é outro problema sério que pode acabar com a indústria dos fundos imobiliários. Na verdade, eu discordo, tá? Eu acho que a alavancagem ela vem para sofisticar e melhorar a indústria de fundos imobiliários. A questão é, como ela é usada depende muito do gestor, depende muito do fundo. Tem gestor que acaba usando a alavancagem de uma forma que ou não é o ideal, não gera os resultados ideais, ou acaba colocando muito risco ali dentro do fundo e que pode dar um problema e o fundo realmente pode, não vou falar acabar, porque existem vários recursos para o fundo não falir, mas ele pode ter vários problemas, perder valor e dar prejuízo. Porém, a gente consegue ver atualmente vários fundos imobiliários rendendo muito bem, e por rendendo eu não estou falando só rendimento, estou falando gerar valor através de alavancagem.
E conforme as coisas forem se sofisticando, os fundos forem ficando mais robustos, os gestores cada vez mais especializados, eu acho que a alavancagem vai ser excelente para melhorar o potencial do fundo. Mas, de novo, as alavancagens não são todas iguais. Os gestores fundos não usam a alavancagem exatamente do mesmo jeito. Então, vai ter os que vão usar lindamente e ter um resultado maravilhoso. Vão ter aqueles que vão usar e vão ter um bom resultado. E vão ter aqueles que vão usar e vão ter um resultado ruim. Então, tudo vai depender muito do gestor do fundo em geral. Olha, Jéssica está fazendo exatamente esse movimento. Ó. Sou de TI indo para o mercado financeiro. Eu acho isso muito legal. Eu acho isso bem bacana. Você consegue usar praticamente qualquer outra habilidade e colocar isso dentro do mercado financeiro. Eu acho isso muito legal. Pergunta do Antônio, bem legal aqui. Boa noite. Se eu comprar fundos imobiliários uma única vez e não participar das subscrições, meus ganhos serão diluídos? Olha, provavelmente, sim. Não posso falar com certeza, porque cada emissão é uma emissão, cada emissão tem suas características que podem ser positivas, negativas. Tem emissão que beneficia até mesmo quem não participa, mas tem emissão também que pune quem não participa. Então, cada emissão tem uma característica. Então, se você vai comprar e não vai acompanhar, isso pode sim te causar um problema. Você pode sim ter sua posição diluída, você pode sim ter seus rendimentos diluídos, seu patrimônio diluído. Pode, não é uma garantia que vai acontecer. Pode. Minha sugestão, mesmo que você não queira fazer os seus aportes recorrentemente todo mês está lá, coloca dinheiro, reinveste dinheiro, coloca dinheiro, acompanha pelo menos, acompanha minimamente para você não ter essas situações onde uma emissão pode diluir o seu patrimônio. Porque quando você acompanha, você consegue pelo menos adaptar ali sua carteira. Sai do fundo, ou aumenta a posição do fundo, ou participa para diluir o problema. Você consegue fazer alguma coisa. Quando você não acompanha, você fica à mercê de qualquer resultado. Se o resultado for bom, você vai junto para o bom. Se o resultado for ruim, você vai junto para o ruim também. E você não vai poder falar nada, fazer nada, porque você não está acompanhando. Então, minha sugestão é, acompanhe. Você não precisa querer obrigatoriamente sair investindo, apesar de que o ideal é que você reinvista para melhorar seus resultados. Mas isso aí é opcional, você faz se você quiser, o dinheiro é seu, o teu patrimônio. Mas no mínimo, acompanhe para você saber como é que as coisas estão indo. Se você não acompanhar e der um problema, você pode ter um problema dobrado porque você não fez nada quando ainda dava para fazer. Deixa eu ver aqui. Gilmar perguntou se a B3 não tem uma API para acompanhamento de carteira. Olha, eu confesso que eu nunca mexi com essa parte aí da B3, mas eu acho que ela tem alguns canais assim que você consegue conectar, tá? Ô, Henrique, obrigado de verdade aí pelo elogio. Valeu demais. Um dos meus objetivos pessoais, e que acaba sendo profissional também, é que eu quero tentar o meu máximo para sempre conseguir melhorar a didática. Eu quero ter a capacidade de conseguir explicar para vocês qualquer coisa que vocês me perguntarem da forma mais simples possível, da forma que você pensava que era uma coisa complicada, mas você ouviu a resposta e falou, putz, é muito simples. Esse é o meu objetivo. Às vezes eu não vou conseguir, mas eu te garanto que eu vou sempre tentar. É isso. Deixa eu ver aqui. Pronto, ó, o Fabiano até deu uma resposta aí. Tá aí. B3 cobra para utilizar a API. Existem outras bibliotecas gratuitas de Python. Bom, deixa eu lembrar aqui vocês, pessoal, lembrar que estamos no fim, praticamente no fim, nas últimas horas aqui da Black Friday para vocês aproveitarem um ano de graça das assinaturas da Suno. Quando você assinar 2 anos, o terceiro sai totalmente gratuito. Você pode parcelar esse valor em 12 vezes. Você pode fazer isso na assinatura SunoFiz, nas Sunoações e tem mais 3 outras assinaturas também, até a nossa mais popular, que é a Suno Premium. Aproveita, o link está na descrição, o link está no chat também. Aproveita a Black Friday, porque isso acontece em um período bem limitado do ano. Então aproveita, porque é uma forma de você conseguir garantir as nossas recomendações, os nossos acompanhamentos, os nossos ensinamentos por 3 anos, pagando só 2. Então aproveita aí. O Pipeliner já falou aqui, ó. Já adquiri 3 anos de Suno e 3 anos de status. Aí sim, Pipeliner. Tamo junto, então, pelos próximos 3 anos, com certeza. Pessoal,
Obrigado de verdade pela participação de todos. Estamos dando aqui 1 hora de live. Obrigado pela participação, obrigado por todas as perguntas. Desculpa quem não consegui responder aí no chat, são muitas perguntas, mas estamos juntos sempre. Temos lives toda sexta-feira aqui às 7h30 da noite, lives às segundas-feiras também, 6 horas da noite, lá no canal da Suno. Estamos juntos todos os dias. Me segue no Instagram também, que lá eu estou recorrentemente também. Obrigado, bom fim de semana, bom final de sexta-feira, bom jantar para vocês, boa pizza, bom hambúrguer, bom churrasco aí no fim de semana. Boa sorte para nós na Copa também. Eu fico por aqui e até a próxima.